Imagine um momento em que o mundo inteiro parece estar à beira de algo extraordinário. Sinais misteriosos nos céus, nações em conflito, desastres naturais em escala sem precedentes. Você já se perguntou se todas essas coisas são apenas coincidências ou se há algo muito maior acontecendo? Bem, Jesus, o Mestre dos Mestres, há mais de 2000 anos, deixou um sermão poderoso e cheio de detalhes sobre como seria o fim dos tempos. Seja bem-vindo ao canal Sinais do Fim dos Tempos, onde exploramos as verdades mais profundas da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, um dos textos mais fascinantes e proféticos da Palavra de Deus. Este sermão é um guia essencial para compreender os sinais do fim e como eles se manifestam na nossa era. Jesus não apenas descreveu eventos futuros, ele também nos ensinou como viver com sabedoria e fé em meio ao caos. Este estudo não é apenas uma análise histórica, mas um convite a refletir sobre como esses sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua visão sobre o presente e o futuro, e fortalecer sua fé para enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. Vamos começar. Antes de analisarmos os sinais descritos por Jesus, precisamos entender o contexto em que ele falou. O Sermão do Monte, registrado em Mateus 24, aconteceu pouco antes da crucificação. Jesus estava em Jerusalém, rodeado por seus discípulos, que estavam intrigados com o futuro do templo e do povo judeu. Eles perguntaram: "Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" Mateus 24:3. Esse capítulo é único porque mistura eventos próximos ao tempo de Jesus, como a destruição do templo em 70 depois de Cristo e acontecimentos futuros que apontam para o fim dos tempos. Esse dualismo profético nos mostra que as palavras de Cristo são aplicáveis tanto ao passado quanto ao presente e futuro. Jesus começa sua resposta com um alerta: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane." Mateus 24:4. O primeiro sinal é a proliferação de falsos cristos e líderes espirituais enganosos. Na história, vemos muitos líderes religiosos que alegaram ser o Messias, mas hoje, em tempos de mídias sociais e globalização, o engano espiritual alcança milhões de pessoas em questão de segundos. Além disso, ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Mateus 24:7. Desde o século passado, o mundo presenciou 2 guerras mundiais e vários conflitos regionais. Mas o que dizer das tensões modernas, como disputas econômicas e nucleares? Esses eventos refletem os sinais descritos por Jesus. Outro sinal claro do Sermão do Monte é a intensificação de fomes, doenças e desastres naturais. Podemos ver isso hoje em pandemias globais, como a Covid-19, ou em catástrofes naturais que afetam milhões. Jesus destacou que esses seriam apenas o princípio das dores. Mas o que significa essa expressão? Assim como as dores do parto se intensificam e se tornam mais frequentes antes do nascimento de uma criança, esses eventos são prenúncios de algo muito maior: a segunda vinda de Cristo. Jesus também advertiu sobre a perseguição. "Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome." Mateus 24:9. Atualmente, a perseguição aos cristãos é uma realidade em várias partes do mundo. Igrejas são destruídas, e a liberdade de culto é constantemente ameaçada. No entanto, essa perseguição também refina a fé e purifica os seguidores de Cristo, preparando-os para os tempos finais. Um dos sinais mais tristes descritos por Jesus é a frieza espiritual. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Vivemos em uma época marcada por egoísmo, violência e indiferença. A tecnologia e o ritmo acelerado da vida moderna muitas vezes nos afastam de valores fundamentais, como compaixão e empatia. Apesar de todos esses sinais, Jesus oferece uma promessa para aqueles que permanecerem fiéis. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. Perseverar significa continuar confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis.
Outro marco importante é a expansão global do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Hoje, com a internet e tecnologias de comunicação, a palavra de Deus está alcançando lugares remotos que antes pareciam inatingíveis. Neste primeiro capítulo, exploramos os sinais iniciais descritos por Jesus no Sermão do Monte. Eles nos mostram que estamos vivendo em tempos proféticos e que precisamos estar atentos e espiritualmente preparados. Jesus advertiu repetidamente sobre o perigo do engano espiritual. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Esse engano não se limita apenas a pessoas que se proclamam como Messias. Ele também se manifesta em ideologias e doutrinas que desviam os cristãos da verdade. Nos dias atuais, vemos o crescimento de movimentos espirituais que distorcem as Escrituras ou promovem uma espiritualidade desconectada de Cristo. Além disso, o aumento de falsos profetas e milagres fabricados é uma realidade. Muitas vezes, esses líderes manipulam as emoções e exploram as fragilidades das pessoas para ganho pessoal. O alerta de Jesus é claro. Precisamos de discernimento espiritual para reconhecer a verdade em meio ao engano. Um dos períodos mais intensos descritos por Jesus é a Grande Tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24:21. Esse período de tribulação será caracterizado por perseguição, catástrofes globais e um nível de sofrimento sem precedentes. Muitos estudiosos acreditam que a tribulação será um teste para a humanidade, separando aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo daqueles que não estão firmes na fé. Mas em meio à tribulação, Jesus também nos garante que haverá esperança. Ele promete que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22. Outro aspecto poderoso do Sermão do Monte é a descrição de eventos cósmicos que precedem a volta de Cristo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29. Esses sinais no céu são um lembrete de que o poder de Deus transcende o nosso entendimento. O universo, criado por Ele, será usado como testemunha da sua glória e do seu julgamento. Após esses eventos, Jesus descreve a vinda do Filho do Homem em glória. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Esse momento será o ápice da história humana, quando todas as nações reconhecerão a soberania de Cristo. Jesus também usou parábolas para nos ensinar sobre os sinais do fim. Uma das mais conhecidas é a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24:32. Assim como podemos discernir as mudanças de estação observando a natureza, Jesus nos chama a estar atentos aos sinais dos tempos. Mas discernir esses sinais exige vigilância espiritual e um profundo conhecimento das Escrituras. Apesar de todos os sinais descritos, Jesus faz um ponto crucial. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Essa afirmação nos lembra de que não devemos cair na armadilha de tentar prever exatamente quando Jesus voltará. Em vez disso, devemos viver cada dia como se fosse o último, sempre preparados espiritualmente. Jesus encerra essa sessão com um chamado à vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Ser vigilante não significa viver em medo, mas em expectativa ativa. Devemos manter nossas lâmpadas acesas, como na parábola das 10 virgens, e estar sempre prontos para receber o Senhor. Este segundo capítulo aprofundou os temas do engano espiritual,
tribulação e a importância de discernir os sinais dos tempos. Ele nos desafia a viver com vigilância e esperança, confiando nas promessas de Jesus enquanto enfrentamos os desafios deste mundo. No contexto do Sermão do Monte, a Igreja tem um papel fundamental enquanto os sinais do fim se desenrolam. Jesus nos deixou o grande mandamento de fazer discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Mesmo em meio à tribulação e perseguição, a missão da Igreja permanece inalterada. Somos chamados a ser luz em meio às trevas e a compartilhar a mensagem de salvação com o mundo. Essa tarefa, no entanto, é desafiadora, especialmente quando o engano espiritual é abundante. Jesus nos advertiu que muitos rejeitariam a verdade e que o amor de muitos esfriaria. Mateus 24:12. Portanto, a Igreja precisa estar ancorada na palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão com fidelidade. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. A perseguição é um dos maiores testes da fé cristã. Nos dias de hoje, milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguição por sua fé. Esse cenário é um cumprimento das palavras de Jesus e nos lembra que seguir a Cristo exige coragem e resiliência. Perseverar até o fim não significa apenas suportar as dificuldades, mas também permanecer fiel ao chamado de Deus. É nesse contexto que a Igreja se fortalece, pois a verdadeira fé é refinada no fogo da provação. O Sermão do Monte não é apenas um alerta sobre o julgamento iminente. Ele também é uma mensagem de esperança. Jesus prometeu que ele voltaria para estabelecer seu reino eterno. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14:3. Essa promessa nos dá força para enfrentar os desafios do presente. A certeza de que Cristo voltará em glória nos lembra que todo sofrimento é temporário e que uma nova era está por vir. Uma das parábolas mais marcantes sobre a vigilância e preparação para a volta de Cristo é a das 10 virgens. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10. Essa parábola ilustra a importância de manter a fé ativa e viva. As virgens prudentes estavam preparadas porque tinham óleo suficiente para suas lâmpadas, simbolizando uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. A pergunta para todos nós é: estamos preparados? Nossa vida reflete uma espera ativa e vigilante pela volta de Cristo. Jesus também deixou claro que o Evangelho seria pregado em todo o mundo antes do fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Nos últimos séculos, a Igreja tem usado tecnologias avançadas para alcançar nações e grupos de pessoas que antes eram inacessíveis. Esse cumprimento profético está em andamento, e muitos creem que estamos mais próximos do retorno de Cristo do que nunca. Cada cristão tem um papel nessa missão. Seja compartilhando o Evangelho em sua comunidade local ou apoiando esforços missionários globais, somos parte de um movimento maior para levar a mensagem de Cristo aos confins da terra. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, Jesus nos chama a não temer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Essa confiança em Deus é o que nos sustenta em tempos de incerteza. A fé nos permite ver além das circunstâncias e confiar no plano perfeito de Deus. Além disso, Jesus nos deixou o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Ele nos capacita a viver uma vida de santidade e obediência, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Neste terceiro capítulo, exploramos o papel da Igreja nos últimos dias, a importância da perseverança e a esperança que encontramos na promessa do retorno de Cristo. A mensagem central é clara: precisamos estar preparados, confiantes e comprometidos com a missão de Deus. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Ao longo da história, as guerras têm sido uma constante,
mas Jesus nos alertou que elas seriam um dos sinais dos tempos. O século XX, com suas duas guerras mundiais e os conflitos atuais em várias partes do mundo, parecem confirmar esse aviso. A lição aqui é dupla. As guerras nos lembram da fragilidade da humanidade e da necessidade de buscarmos a paz verdadeira em Cristo. Além disso, elas reforçam a urgência da pregação do Evangelho, pois o mundo carece de reconciliação e esperança. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Esses eventos têm se intensificado nas últimas décadas. Fomes causadas por mudanças climáticas, terremotos devastadores e pandemias globais, como a Covid-19, ecoam as palavras de Jesus. Para os cristãos, esses sinais devem ser vistos como lembretes da necessidade de compaixão e ação prática. A Igreja é chamada a ser uma força de ajuda e esperança, servindo como mãos e pés de Cristo em tempos de crise. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Mateus 24:15-16. Essa referência ao livro de Daniel, 9:27, tem sido interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos acreditam que ela se cumpriu na destruição do templo em 70 depois de Cristo, enquanto outros veem um cumprimento futuro, relacionado à ascensão do Anticristo. Independente da interpretação, o ponto central é a necessidade de discernimento espiritual. Os cristãos são chamados a estudar as Escrituras e buscar entendimento, para não serem enganados. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. A proliferação de líderes espirituais que afirmam ter respostas exclusivas ou que desviam as pessoas da verdade é um alerta crucial para os dias de hoje. Com o advento das mídias sociais, essas vozes têm um alcance sem precedentes. Para se proteger, é essencial conhecer profundamente a palavra de Deus e testar todos os ensinamentos com base nas Escrituras. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Esse sinal é especialmente significativo, pois é tanto um desafio quanto uma promessa. Hoje, graças à tecnologia, o Evangelho está alcançando lugares antes inacessíveis. Iniciativas como traduções da Bíblia para idiomas minoritários e transmissões via satélite cumprem essa profecia. Mas isso não significa que a tarefa está completa. Cada cristão tem um papel a desempenhar nessa missão global, seja orando, contribuindo financeiramente ou compartilhando a mensagem diretamente. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Nos dias de Noé, as pessoas viviam suas vidas despreocupadamente, sem perceber a iminência do julgamento. Da mesma forma, muitos hoje ignoram os sinais ao seu redor. A história de Noé nos lembra da importância da obediência e preparação. Assim como ele construiu a arca em meio à incredulidade, os cristãos são chamados a viver em santidade e proclamar o Evangelho, mesmo quando o mundo parece indiferente. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. A vigilância é um dos temas mais recorrentes no discurso de Jesus. Ele nos chama a viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com propósito. Isso significa manter nossa fé viva, buscar a Deus em oração, e agir com amor e compaixão em todas as circunstâncias. Neste quarto capítulo, aprofundamos os sinais específicos mencionados por Jesus e como eles se aplicam à vida dos cristãos hoje. A mensagem é clara. Os sinais do fim não são apenas alertas, mas convites à preparação espiritual e ao serviço ativo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:12-13. Jesus não escondeu que os últimos dias seriam tempos difíceis. A iniquidade se multiplicaria,
e muitos teriam seus corações endurecidos. No entanto, ele também deu uma promessa: a perseverança resultaria em salvação. Essa declaração é um chamado à resiliência espiritual. O mundo pode parecer sombrio, mas o cristão é sustentado pela graça divina. Perseverar significa manter a fé, mesmo quando tudo ao redor desafia essa crença. Nos tempos finais, a igreja deve ser um farol de luz em meio às trevas. Isso inclui encorajar os fiéis, cultivar uma comunidade de apoio espiritual, proclamar a verdade, combater as falsas doutrinas e pregar o evangelho com ousadia, demonstrar amor prático, mostrar compaixão e agir em benefício dos necessitados. Enquanto o amor de muitos esfria, a igreja é chamada a manter viva a chama do amor de Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24:24. Vivemos em uma era de informações abundantes e confusas. Muitas vozes competem pela atenção das pessoas, algumas delas distorcendo as escrituras para ganho próprio. O discernimento espiritual é crucial. Para isso, os cristãos devem estudar regularmente a Bíblia, buscar orientação do Espírito Santo, filtrar mensagens com base nos ensinamentos de Cristo. Embora Mateus 24 descreva tempos de sofrimento, ele também está repleto de esperança. A promessa do retorno de Cristo é a maior fonte de alegria para os cristãos. Jesus garantiu que, após os eventos difíceis, ele voltaria em glória. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. Essa visão deve encher o coração dos crentes de expectativa. Não importa quão sombrios sejam os dias, o futuro está nas mãos do Senhor. Embora não faça parte de Mateus 24 diretamente, essa parábola, Mateus 25:13, complementa os ensinamentos do capítulo. Ela ressalta a importância de estar preparado para a chegada do noivo, que simboliza Cristo. As virgens prudentes representam os crentes que vivem com vigilância e fé ativa. Por outro lado, as insensatas são aqueles que negligenciam sua caminhada espiritual. A lição é clara: prepare-se agora. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje em relação à sua fé. Embora os sinais do fim possam parecer assustadores, Jesus nos encoraja a manter uma atitude de esperança. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Essa postura de esperança ativa é o oposto do medo e da apatia. É um chamado para confiar em Deus plenamente e para compartilhar essa confiança com os outros. Jesus promete recompensas eternas para aqueles que perseverarem. Em Apocalipse 2:10, ele declara: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Os cristãos são incentivados a olhar além das dificuldades temporais e focar na glória eterna. Essa esperança não é apenas uma teoria. É uma âncora para a alma em tempos de tribulação. Neste quinto e último capítulo, exploramos como a perseverança e a esperança formam pilares essenciais para os cristãos enfrentarem os desafios dos últimos dias. A mensagem de Mateus 24 não é apenas de alerta, mas também de promessa. Aquele que confia em Cristo pode esperar uma recompensa eterna. Jesus, em Mateus 24, nos deixou uma mensagem que é ao mesmo tempo desafiadora e esperançosa. Ele não nos escondeu as dificuldades, mas também nos deu as ferramentas espirituais para enfrentá-las. O Sermão do Monte é um chamado à vigilância, à perseverança e à fé ativa. Ao meditarmos nos sinais do fim descritos por ele, somos lembrados de que a história humana está sob o controle soberano de Deus. Não importa quão difíceis sejam os tempos, os cristãos têm a promessa de redenção e a certeza de que, ao final, a justiça de Deus prevalecerá. Se você foi impactado por este estudo, não se esqueça de inscrever-se no canal para continuar recebendo mensagens inspiradoras. Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixar um like para apoiar nosso trabalho. Comentar abaixo o que mais chamou sua atenção neste estudo ou compartilhar suas reflexões. Vamos juntos nos preparar para o retorno glorioso de Jesus, vivendo com fé, esperança e amor em cada dia.